Bom dia, 7h59, atrasei um minutinho, são 8 horas para dizer a verdade. Bom dia, Lilian, bom dia, acho que estava me esperando aqui, Tine, bom dia queridas, bom dia meu amor. Ainda tô com a minha tosse, então tava difícil para acordar, mas estou aqui com o nosso café da manhã. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Hoje é o dia 92º dia, 92 dias que nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. Hoje estamos no capítulo 5, vamos ler o verso 4. Então, nesse verso, Salomão vem nos falando, nesses últimos versos, da importância daquilo que a gente diz, daquilo que a gente fala. E hoje ele vai falar das promessas, né? Porque prometer é muito fácil. A gente diz, eu vou mudar, eu vou vou na academia todos os dias, eu vou começar segunda-feira o regime, e aí na terça-feira, sei lá o que acontece, a gente já não faz mais, e assim vai. Não tô gostando do meu cabelo hoje. Então, mas tudo isso que a gente fala, Salomão vai nos ensinar que tem um peso. Cada palavra nossa tem peso. Então, se a gente vai falar algo que é difícil transformar em ação, isso é um desafio, né? Então, esse verso de hoje vai falar justamente nesse espaço entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, para a gente prestar mais atenção às nossas próprias palavras. Porque prometer é fácil, cumprir é que dá trabalho, né? Não é não? Então, vamos ao verso? Diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, voto é promessa, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Quer dizer, Deus não gosta de tolos, de gente que não cumpre o que fala. O que votares, paga-o. Claro que isso é tradução antiga, então o que ele está dizendo assim, o que você falar, o que você prometer, cumpre. Paga-o seria cumpre. Então, Salomão está tocando aqui no tema das promessas. Tem duas coisas que ele está falando aqui. É a promessa, e que qualquer promessa não é uma promessa vã. Vã seria para os tolos. Qualquer promessa é algo sagrado. É algo que fazemos para o divino. Olha o peso de uma promessa, né? E a advertência de Salomão aqui é muito clara. Não vai fazer uma promessa se você não conseguir cumprir. Se você achar que você não pode cumprir, melhor não fazer. Então, na visão sistêmica, isso é claríssimo no sistêmico, né? Promessas que não foram cumpridas por nossos antepassados deixam rastros no campo, né? Um pai que promete coisas para o filho e não cumpre, um casal que jura fidelidade e rompe também, não cumpre o pacto, e até um terapeuta que promete cura, quando que ele não tem como oferecer cura. O terapeuta pode oferecer presença, pode mostrar o caminho que ele, terapeuta, trilhou, que é a experiência de vida dele, se pode ajudar ou não, mas não pode dizer, ó, o meu caminho foi esse, o seu também vai ser? Não sei. Pode ser que não, pode ser que seja diferente, né? Tem que dar essa opção. Então, cada promessa cria um peso, ela tem um peso. É isso que Salomão está nos ensinando. Perdão pela tosse, mas ainda estou assim. Então, e quando ela não é cumprida, essa promessa, ela causa uma ferida no vínculo de confiança, né? Se a gente promete e não cumpre, vai ferindo. Isso com filhos, com parceiros, com amigos, com os pais, visto em todas as direções, né? Hellinger dizia assim, o amor verdadeiro é discreto. Por quê?
ele cumpre o que promete. Não promete o que não pode dar. É a frase do Hellinger, né? Eu achei um filósofo chamado Kierkegaard, alemão, com esse nome só pode ser. E ele fala, eu acho que ele era religioso, porque ele fala da seriedade diante de Deus. Mas eu gostei que ele falou assim, prometer é comprometer-se com algo maior do que nós. Quando a gente promete, a gente está fazendo um compromisso, não é com vento, não é com nada, é com algo maior do que a gente, né? Quando eu não tenho essa noção do que eu estou fazendo, é uma promessa vã, uma promessa leviana, perde sentido e destrói a confiança, né? Então, cumprir uma promessa é um ato existencial de autenticidade, é o que ele dizia, né? O eu, a personagem se coloca inteiro naquilo que disse. Né? Spinoza já olha de um jeito. O Spinoza é mais molinho assim, né? Mas ele é muito certeiro também. Gosto muito do Spinoza. Ele fala assim que ele diz assim que a gente tem que viver segundo a razão. Que quando você vive segundo a razão, você está vivendo com coerência. Então, se você faz uma promessa e não cumpre, seria uma incoerência, né? Um descompasso entre aquilo que você faz, que você fala, e aquilo que você faz. Então, para o Spinoza, a liberdade verdadeira não é dizer tudo. As pessoas às vezes acham, não, eu tenho que contar tudo. Não tem que contar tudo. Tem que contar em harmonia com aquilo que você está vivendo. Entre aquilo que você vai falar e aquilo que você vai fazer. As palavras têm muito poder. A gente não se dá conta da força que tem cada uma das nossas palavras. Por isso que um dos motivos que eu vim estudar o Salomão é para me dar noção de coisas que eu intuía, mas não tinha base. Eu intuía porque, claro, que pelos mestres que eu tive, eu fui aprendendo com eles, mas eu não tinha uma base. E aí no livro de Eclesiastes, que ele está nos dando a base, ele está ensinando isso. Para mim isso é um presente, né? E a gente tem exemplos literários disso claros, eu achei 3 maravilhosos. Um no livro do Dom Casmurro, de Machado de Assis, que também é um autor que eu super admiro ele realmente. Então nesse livro, Bentinho, não sei se vocês lembram do livro, né? Promete amor eterno a Capitu, se apaixona. Mas o que acontece? Depois que ele consegue a Capitu, ele se corrói pelo ciúme, pela dúvida. Ela olha para o lado, ele fica enciumado. Então ele fica... Então, aquele voto de confiança que ele deu a ela vira acusação, vira ressentimento. Então, toda a tragédia do livro... fiz bobagem aqui. Toda a tragédia do livro é em cima de uma promessa que não é sustentada. Que em vez de unir aquele casal, acaba ferindo o casal, né? Também no outro livro do Guimarães Rosas, O Grande Sertão Veredas, chama Ribaldo, né, o personagem, ele faz um voto com o diabo para vencer a guerra, para ganhar a guerra. Ele faz o voto com o diabo. Mas o voto acaba consumindo ele, porque ele nunca consegue cumprir, né? Ele sempre faz pela metade, sempre vai, mas não vai. E o romance inteiro a gente se pergunta, ele foi de verdade ou não foi o que ele fez? Foi de verdade ou não foi o que ele fez? Então, essa dúvida, esse não cumprimento claro desse acordo que ele fez com o diabo, gera ruído, gera inquietação, tem uma sombra ali, né? Então, essa promessa mal feita não trouxe força para ele, trouxe condenação, né? E o melhor exemplo de palavra, o poder da palavra, está no filme O Poderoso Chefão. Entre a máfia, né? Quando uma palavra é dada, ela é lei.
Quem, quem promete e não cumpre, perde a honra e perde a posição. O personagem Michael Corleone, ele constrói a autoridade dele como o poderoso chefão, prometendo pouquíssimo. Mas tudo que ele promete, ele cumpre. Cada gesto, cada ordem. Falou, não tem volta. Né? É duro isso. O filme mostra essa dureza. Mas vai em cima do verso do rei Salomão. Promessas vazias são palavras de tolos. Né? Só quando você cumpre aquilo que você promete, é que você cria respeito por você mesmo. Isso vale muito para as mães que prometem: vou tirar o seu brinquedo amanhã. Amanhã nunca acontece. Se você não fizer isso, sei lá. Tira totalmente a confiança e o respeito por aquilo que está sendo dito. Né? Uma vez, numa constelação, me lembrei de 2 casos de constelação de promessas que não foram cumpridas. Né? Uma paciente minha chorava muito que quando ela era criança, o pai dizia assim: não, eu vou sair, eu volto daqui a pouquinho, eu volto amanhã. E ficava meses fora. Né? Então, ela ficava sentada na janela esperando o pai voltar. Aquilo marcou ela para a vida inteira, né? E ela tinha uma desconfiança clara de tudo. Não tinha como confiar no que se falava, né? E eu, como terapeuta, também não podia fazer: olha, você tem que ter confiança no seu pai, quando o pai criou nela desconfiança. Né? Então essa era a realidade. O pai criou desconfiança dentro dela, como não quiser, né? Como não entregar o que prometeu. Ele podia dizer: vou sair, vou ficar tantos dias fora, ou vou trabalhar, não sei quantos dias eu volto, mas eu volto um dia. Enfim, muitas coisas poderiam ter acontecido de uma forma mais respeitosa com essa filha. Mas tenho certeza que esse pai também tentava evitar a dor da filha. Imaginava que dessa forma a filha não sentiria tanta falta dele se ele dissesse que voltava logo. Eu sempre acho que a gente age o melhor que a gente pode. E eu expliquei isso para ela, né? Então, a gente fez uma constelação, eu fiz ela dizer para ele: você não cumpriu o que você me prometeu. Essa é a verdade. Você não cumpriu o que você me prometeu. Foi assim. Mas você me deu a vida. E eu sou grata por isso. Isso me basta. É o que temos. Assim, devagarzinho começamos a trabalhar essa relação dela com o pai. Foi muito lindo esse começo. Foi assim, porque ao mesmo tempo que ela não confiava, ela não tinha assim a coragem de dizer para o pai: ó, você prometeu e não cumpriu. Né? Mas em prometer e não cumprir, tinha também um outro casal que eu atendi que o marido bebia. E ele prometia à esposa: não vou mais beber, não vou mais beber. E bebia. E eles estavam ali. Então, teve um momento que eu fiz ele dizer para ela, né? Eu não consegui cumprir a minha promessa. De novo, a verdade. Eu não consegui cumprir a minha promessa. Eu sinto muito. Não foi um pedido de desculpas vazio, né? Foi uma verdade crua, verdadeira. E aí, em cima da verdade, a gente pôde construir um vínculo real entre os dois. E eles foram para um caminho de cura que foi o caminho deles. Mas precisou ter verdade ali, né? Hellinger tem um conto no livro do Hellinger que ele fala assim, que nos povos antigos a palavra era lei. Uma promessa que não fosse cumprida era vista como traição ao próprio espírito, né?
Nas constelações, né, às vezes aparece assim, alguém preso a uma promessa de ancestrais, de pobreza, ou de celibato, de não vou me casar mais, ou mesmo ao sofrimento de escassez, né? E a gente carrega essas promessas sem saber por que não sabe nem por que isso está acontecendo com a gente, e é baseado em uma promessa feita por algum ancestral. Então, carregar promessas que não são nossas é um peso, dizia Hellinger. E o Hellinger nos ensina que a solução é honrar essa promessa do antepassado, dizendo, essa promessa é sua, não é minha. Deixo com você a sua promessa. Esse é um dos caminhos que Hellinger ensina. E aí? Você já fez promessas para você mesma, para você mesmo que você não cumpriu? Você que entrou depois e eu não pude dar bom dia para quem está aqui comigo. E aí, fez promessas? Ressoou nas suas relações o fato de não cumprir alguma promessa? Eu fiz um monte que eu não cumpri. Agora, se eu parar para pensar, né? E escreve para mim, vamos conversar um pouquinho. Será que tem alguma promessa da minha família que eu estou carregando sem ser minha? Será que eu estou tentando cumprir uma promessa que não foi respeitada lá atrás e eu estou tentando salvar por lealdade? Sem perceber, claro. Como seria a gente, a partir de hoje, falar menos e agir mais? Só prometer aquilo que realmente a gente for capaz de realizar e de fazer. Como seria? É um pensamento. Antes da gente ir para a meditação final, eu queria dizer para vocês compartilharem esse vídeo, porque mais pessoas podem acompanhar e receber o ensinamento do Rei Salomão. E para isso, também além do vídeo, vocês podem receber o texto por escrito no seu WhatsApp diariamente. Assim que termina a live, eu transcrevo o vídeo todos os dias e ponho ali. Então, se você não tem tempo de ver uma live de 15, 20 minutos, você tem tempo de ler o texto de 1 ou 2 minutos que leva para ler, e você tem uma visão daquele dia, tem uma nova perspectiva de um dia, né? Se dando conta do valor das palavras, que é o caso de hoje. Tá bom? Tem aqui em cima, na minha bio, tem um desenho de um clipe. Se você clica nesse clipe, abrem-se vários links. O link nosso chama-se Rei Salomão cá entre nós. Você, enquanto eu estou transcrevendo, se você não faz parte, pode entrar, que você já vai passar a receber. E ali mesmo você pode convidar mais pessoas para entrarem na comunidade do Rei Salomão. Vamos criar uma comunidade do Rei Salomão. Por que não? Pessoas que sentem o chamado de aprender com ele, né? Ele tem tanto para nos ensinar. Ok. Vamos para a nossa meditação? Vamos fechar os olhos. Obrigado quem está mandando foguinho, coraçãozinho. O Instagram adora. Muito obrigada. Vamos fechar os olhos. Respira. Imagina que na sua frente tem uma folha de papel em branco. E você escreve nessa folha uma promessa. Pequenininha. Uma palavra. E veja como essa palavra, promessa, brilha no ar. Se você cumprir,
ela vai se transformar numa ponte, vai se transformar numa raiz entre aquilo que você falou e o chão firme. Se você não cumprir, essa palavra se transforma em fumaça e fica um vazio, um nada. Então agora respira fundo e sente que você não precisa prometer nada, você não precisa prometer muito. Você precisa só cumprir aquilo que você pode, com verdade. Então repete aqui em voz alta, se você puder, aí na sua casa, se não no seu coração. Diz assim: minhas palavras têm raiz. Minhas palavras têm raiz. Eu prometo pouco, mas eu cumpro o que prometo. Eu prometo pouco e cumpro o que prometo. Às vezes, o melhor que a gente pode oferecer para a vida é um silêncio cheio de presença. Não é ficar quietinho porque está com medo, mas ficar na espera de que a palavra certa venha para o lugar certo. Não precisa ter pressa, precisa ter profundidade. Então, que no dia de hoje a gente possa aprender a falar menos, a escutar mais, porque entre esse espaço de silêncio que o essencial se revela, como dizia o Hellinger, né? O silêncio certo vale mais do que 1000 palavras apressadas. Então, o convite para hoje é prometer pouco, mas viver inteiro. Melhor um gesto simples, comprido, do que um discurso bonito, cheio de falácias, abandonado no meio do caminho, né? Beijo carinhoso, sinto muito pela minha tosse. Tenha um dia maravilhoso, lembrando da importância da palavra. Até amanhã, espero vocês.